Olá, meu nome é Luiz Felipe Dávila, eu sou cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. E hoje eu te convido para conversar sobre honestidade. Não pode confundir a verdade com eu falo mesmo. A verdade, como se dizia desde sempre, pode demorar, mas ela fala baixo, constante e ela vai chegando nas pessoas. A mentira a curto prazo é horrível para os negacionistas. Eu vou ver um líder pela maneira como ele trata a verdade. Está começando mais um episódio do programa Caráter e Liderança. Honestidade. Todo mundo tem orgulho de ser honesto, mas nem sempre nós somos honestos. Tem as mentirinhas do dia a dia. Isso pode gerar desconforto em alguns e outros passam batido. Mas a questão da honestidade tornou-se central hoje no Brasil. Na política, mais de 35% dos eleitores dizem que querem escolher como principal qualidade do próximo presidente da República a honestidade. E para falar sobre honestidade, hoje nós vamos conversar com o Christian Dunker, que é psicólogo da USP. Prazer estar aqui com vocês nesse momento que a gente precisa falar sobre honestidade, precisa falar sobre política. E também com o Fábio Porchat, o artista conhecido, roteirista e ativista social. E aí, minha gente, um prazer também estar aqui, ótimo projeto e sempre bom estar aqui com o Christian, que inclusive é praticamente o redator final do Papo de Segunda e não sabe. A gente baseia um monte de artigo de opinião em cima de coisa que ele fala. E é difícil definir honestidade, mas certamente quando nós perguntamos para as pessoas o que é honestidade, vem uma palavra sempre à frente de todas as outras. Honestidade é dizer a verdade. Christian, eu queria que você definisse um pouco essa questão de honestidade. Honestidade é só mesmo dizer a verdade? As pessoas estão preparadas para aguentar, escutar a verdade em todas as circunstâncias? Bom, Felipe, qual verdade, né? A gente tem pelo menos três versões muito importantes da verdade no Ocidente que estão condensadas nessa ideia de honestidade. Né? Então, a verdade da promessa, a verdade dos fatos, do testemunho, né? E a verdade, vamos dizer assim, daquilo que se revela, a verdade que a gente não sabia e que aparece como uma novidade. Né? Tem pessoas que, por exemplo, prometem de verdade porque acreditam naquilo enquanto estão dizendo. Mas no dia seguinte, sem o álcool, em outra situação de consciência, aquilo desaparece. Ela foi honesta ou não foi honesta? É uma grande discussão. Eu queria perguntar para o Fábio. Ô Fábio, e a verdade, o humor sempre foi um canal importante para se falar as verdades que às vezes a gente não consegue falar de forma séria. Como você vê a questão da honestidade, falar a verdade por meio do humor? Pois é, o bobo da corte era aquele que falava a verdade, a verdade que todos queriam falar a respeito do rei e do reino e que ninguém tinha coragem de falar e que, como era através do humor, o rei ria, né? No fim das contas, eu sempre digo, quando o bobo da corte era morto, é porque ele contou uma piada que não deu certo, porque foi tão verdade que ninguém riu, as pessoas choraram, inclusive o rei, por isso que mandava decapitar ele. Alteza, pobre não tem lazer, pobre tem fazer. Não sei se é de agora, mas o mundo é tão barra pesada que a gente coloca no nosso diálogo às vezes isso. Olha, eu vou ser sincero com você, viu? Você fala, pô, mas lógico, eu espero isso de você todos os dias. Quando foi que você não foi sincero comigo? A gente precisa anunciar quando a gente vai ser sincero, né? Para dizer, olha, eu não estou te agredindo, não, eu só estou sendo sincero com você. Mas algumas verdades são melhores omitidas do que ditas. Então, não dá para viver num mundo onde só se fala a verdade o tempo inteiro, porque a gente não ia conseguir conviver em sociedade. Porque se eu perguntasse para mim, oi, tudo bem? Eu falasse, não, tá horrível, minha vida tá péssima, eu preciso de um dinheiro, minha família está doente, eu não estou dando certo no trabalho, eu nem gosto tanto de você assim. Acabou, a gente não ia ter relações, né? A mentira, ela existe para a gente conseguir viver em sociedade. Bom ponto, Fábio. Christian, pegando esse ponto do Fábio,
Hoje, nesse mundo da polarização, parece que cada tribo vive com a sua verdade e não quer nem escutar a verdade do outro. Então, como que nesse mundo que nós precisamos tanto construir pontes, restabelecer o diálogo, a tolerância, nós vamos quebrar esses muros das verdades de identidades, de tribos e de clusters? Existiu um momento em que se criou um tipo de pessoa definido pela honestidade, essa honestidade que a gente está falando, né? Na França era o honnête homme, e na Inglaterra o gentleman. Né? O que é essa figura? É uma figura que ele não participa nem do sistema das famílias reais, do poder, né? Onde tinha o bobo da corte, podia dizer porque estava fora da disputa, e nem do universo religioso. Né? E ele não era alguém que professava uma crença estabelecida, um conjunto de dogmas. Então, o que é que o define? Por uma certa relação com a própria palavra. Né? Ele vai ser honesto, primeiro e antes de tudo, consigo mesmo, com o seu desejo, com a maneira como ele se coloca, com a maneira como ele lida com as suas crenças, ainda que elas sejam ilusivas, ainda que elas sejam mentirosas. Isso é completamente novo e está sob ataque, eu acho que está perdido, está soterrado no universo da polarização. Até pegar um gancho importante aqui, você como ator, roteirista, ativista social, são vários papéis. Na verdade, cada papel que você está representando parece que tem um código de honestidade, de verdade. Como é que você vê a pessoa nesses múltiplos papéis, representando cada hora um desses papéis? E qual é a verdade de cada um desses papéis? Eu sinto que não importa que papel seja e não importa quanta mentira você fale, mas você tem que fazer aquilo com verdade. Eu queria até pegar o gancho do Fábio, Christian, e fazer uma pergunta. É possível ter na sociedade essas verdades, a honestidade, quando nós perdemos a referência a esse script, que é o script do mínimo denominador comum de valores? Sim e não. Vamos lembrar que essa ideia do mundo como um teatro, ela é bem antiga. A própria ideia de representação é uma ideia que está na estética, mas também na teoria política. Né? Os deputados, senadores nos representam. Né? Mas aí eu queria acrescentar na tua pergunta um segundo critério, né? Que é assim, a gente precisa se colocar no que a gente está fazendo, e eu acho que há uma crise na política porque a gente olha para esses péssimos atores e diz eles estão mentindo, eles não conseguem produzir esse efeito de escuta coletiva, eles estão, vamos dizer assim, com uma agenda subterrânea, mas em segundo lugar, eles lidam mal com a própria mentira, que esse é o critério que eu queria introduzir. E eu acho que isso tem que ver com o efeito de cancelamento, isso tem que ver com lógica de denúncia, isso tem que ver com a suspeita paranoica, instrumentalizada pela política. Isso é um tema que a gente tinha que enfrentar. O Fábio, esse é um ponto importante que o Christian trouxe, né? Nesse mundo de fake news, de mentiras, e o que vocês mesmos sofreram na pele, no próprio Porta dos Fundos, né? Veja que interessante, hoje o atributo maior que estão procurando, o eleitorado procura no seu candidato é a honestidade. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Como dar provas de que é possível falar a verdade num país tão dividido, tão dilacerado? Será que isso não vai aumentar a polarização? Como a verdade, como a honestidade pode ser esse fator de união? Olha, a gente tem que construir uma nova narrativa de tolerância, de diálogo, mas a verdade vai ser dura e eu vou ter que falar para você. Como é que você vê essa questão, Fábio? Eu acho que tem uma série de coisas aí dentro. Uma confusão entre ser verdadeiro, ser honesto, com dizer o que pensa. Você pode ser honesto e verdadeiro com os seus pensamentos seriam horríveis. Eu imagino que Hitler era muito honesto com o que ele pensava. Ele acreditava muito que a raça ariana precisava... E é um pensamento horrível. Então, uma pessoa que diz o que pensa e fala mesmo,
mas é uma pessoa incompetente, mas é uma pessoa burra, mas é uma pessoa que não sabe gerenciar, mas é uma pessoa que não olha para o outro, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de preocupação social, a honestidade dessa pessoa não está valendo. Não está valendo uma pessoa honesta que mata pessoas. Não está valendo uma pessoa honesta, mas que é incompetente e não consegue gerir uma empresa, um país, uma família, né? A gente não pode confundir a verdade com eu falo mesmo. Não é assim que a gente convive em sociedade, não é assim que a gente escuta o outro diminuindo, batendo, agredindo e botando a sua verdade como se fosse a verdade acima das outras verdades. E quando a gente está falando hoje num país, numa sociedade em evolução, a gente fala de representatividade, é cada vez mais para tirar a verdade do homem branco, hétero, que sempre prevaleceu e prevalece ainda, para falar, não, essa é uma verdade, essa é a sua vivência. Vamos ouvir as vozes de pessoas negras, de mulheres, de gays, e aí a gente faz uma mistureba disso tudo e chega a uma conclusão um pouco mais perto da verdade. O falar a verdade tem que estar ligado a valores. Se o valor é ruim, é péssimo você falar a verdade, porque aí não dá certo. Ou seja, você põe a sociedade ainda mais em risco, né? Então, assim, na política, como você vê a questão do valor e da verdade? Vem algum líder na sua cabeça que representa isso para você? Vem alguma figura pública que representa essa boa combinação de falar a verdade com valor? Eduardo Cunha. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Essa é uma resposta muito boa, porque a gente parece assim, mais fácil dizer dos fracassos, né? Daqueles que estão numa impostura, estão exercendo mal esse papel, do que de fato uma liderança espontânea, popular, né? Talvez tenha chegado o tempo de uma certa suspeita necessária com lideranças individuais. Talvez a gente tenha agora um momento de lideranças coletivas, de movimentos, de pessoas que estão, vamos dizer assim, representando coletivos e organicamente vinculados a esses coletivos, em vez de líderes que são assim destacáveis daquilo que eles representam. E esse valor do líder inclui também a relação com a verdade. Isso que é interessante. Eu vou ver um líder pela maneira como ele trata a verdade. Nesse sofrimento todo que nós passamos da pandemia, houve um amadurecimento grande da sociedade civil, cara. As pessoas, sim, os muros caíram. Então empresário ajudando a favela e os artistas e todo mundo empurrando o barco, e nesse erro e acerto e adaptação, parece que há um grau de amadurecimento dessa sociedade civil. E a sociedade civil faz parte desse jogo político, afinal de contas, e pode ser que os critérios sejam melhores na escolha dos futuros líderes. Como vocês, que participaram tanto de movimentos em ajuda nesses momentos difíceis dessa travessia da pandemia, como vocês veem esse amadurecimento da sociedade civil? Isso é realmente um ativo que vocês acham que pode mudar a qualidade do voto, da escolha futuramente? Eu acho que houve uma mudança na polarização, sim. A gente tem ainda grupos, mas eles parecem mais animados assim pela festa passada do que pelo momento presente. E eu acho que isso tem que ver com a proximidade da finitude. Você pode ter uma atitude negacionista, mas os enterros estão aí, as pessoas estão morrendo em grande número, e isso você pode afastar de si, mas o sentimento de que está chegando perto é inegável e nos traz uma verdade mais humilde. A verdade, como se dizia desde sempre, pode demorar, mas ela fala baixo, constante, e ela vai chegando nas pessoas. Eu acho que tem uma coisa que os negacionistas, essas pessoas que criam essas teorias malucas, elas nunca tiveram que lidar com o seu negacionismo. Porque você dizer a Terra é plana, você vai morrer e não vai ter saído do espaço. Quando você fala o vírus não existe e 2 dias depois ele te mata,
a mentira a curto prazo é horrível para os negacionistas. Porque você falar cloroquina é boa, e aí 3 meses depois as pessoas estão morrendo porque estão tomando cloroquina, a cloroquina não tem efeito nenhum, eficácia nenhum no mundo inteiro. Então o discurso negacionista a curto prazo é insustentável. Porque você sustentar dizendo que não, na verdade o oxigênio tem um chip chinês que vai fazer você... É uma prova, uma maluquice que não há como a gente chegar a uma conclusão real, prática e tangível. Quando você fala o vírus não existe e ele mata 350 mil pessoas, aí é mais complicado para essa gente conseguir disfarçar e maquiar a mentira para transformá-la em verdade. Porque quando a água bate na bunda, meu amigo, tem negacionista tomando vacina, a vacina, inclusive. Vale a pena ser honesto, embasado em bons valores, mesmo que você reme contra a maré? Sim, a relação com os valores é muito, muito importante e principalmente quando a gente tem essa dimensão de continuidade, de aposta, de consequência com os valores, quando você consegue explicitar esses valores, do que eles são feitos, né? Isso é muito importante, mas eu acho que a gente tem certos valores ascendentes, aquilo que a gente representa e defende enquanto tese, enquanto classicamente, vamos dizer assim, ideologias ou partidos, e a nossa relação com ideologias e com o que a gente representa e expressa, né? Esses dois andares, eles estão confundidos e eles estão sendo instrumentalizados no sentido da produção aí de novos fascismos, novos populismos, de coisas, não sei como agora eu faço uma pergunta para você, Felipe, como é que você vê esse campo de destruição da política? Você acha que a política está ameaçada ou sempre foi assim? Boa, mais de 50% da população brasileira quer algo que não seja polarização Lula-Bolsonaro. Para mim isso já é um grande sinal, as pessoas querem. O Bolsonaro provoca os ataques, o Bolsonaro vive de atacar. O Lula agora nas suas andanças, né, poucas andanças pelo Brasil, ele é criticado, ele é vaiado. Então eu acredito que o Lula já é uma carta fora do baralho. A política vai ter que se organizar para entregar o que as pessoas querem, porque se ela não se organizar, ela não entrega. E aí nós vamos ter a não escolha novamente, o que é muito ruim. A segunda coisa é isso que nós conversamos aqui, essa mistura do lidar com a realidade, com os reais valores, que eu acho que a sociedade civil vem fazendo, está abrindo a brecha para cair o discurso do radicalismo. Eu acho que esse é um ponto importante. E, Fábio, você, como é que vê essa... Vale a pena ser honesto com essa mistura boa de valores e falar a verdade? Já que estamos falando de valor, eu lembro de uma frase, de um ditado que vó sempre disse, que é: nós temos 2 orelhas e uma boca só para a gente ouvir mais e falar menos. E agora é o momento em que a gente tinha que ouvir as outras bolhas. Bolhas que sejam completamente contrárias ao seu pensamento e bolhas que sejam não necessariamente contrárias, mas diferentes da sua. Então tentar ouvir o que as outras... Porque é muito difícil, assim, aprender é muito gostoso, mas é muito gostoso quando a gente não sabe e aprende. Quando a gente já sabe e aprende, na verdade a gente tem que admitir que o que a gente pensava é errado, é velho, no sentido de antigo, de ultrapassado, equivocado, e então aprender o novo. E aí é muito ruim. E aí é chato pra caramba. Putz, então eu vim até aqui acreditando numa coisa que não é, e na verdade é outra. Quando a gente não tem que olhar que é ruim, a gente tem que olhar, olha que bom, eu estou cada vez subindo um degrau, só que isso é o mais difícil. Gente, muito obrigado pelo papo maravilhoso aqui, Fábio, Christian, pô, foi um grande prazer aqui bater esse papo com vocês. Lógico, obrigado a você, é um prazer, é uma honra estar aqui batendo papo com vocês, imagina, com o Christian, eu estar aqui falando, só do Christian ter me ouvido, eu já estou... Super legal, muito bom projeto, muito boa conversa mesmo, tem aí um clima de colocar todo mundo junto, que está no momento. É para isso, é essa conversa que a gente precisa. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Esse papo muito legal sobre honestidade com o Christian e com o Fábio mostram 3 coisas muito importantes. Primeiro, falar a verdade só não basta. A verdade precisa estar atrelada a determinados valores. Como o Fábio bem colocou,
Falar só a verdade pela verdade, às vezes pode ser a sua verdade, que na verdade não tem nada a ver com a grande verdade. O Brasil precisa de honestidade para sair do atoleiro do baixo crescimento, do alto desemprego, da miséria. Tudo isso é fruto da desonestidade política, da desonestidade social, da desonestidade de querer só falar para sua tribo e não ter a grandeza para buscar o que temos em comum com as outras tribos. Porque, bem como disse o Christian, parte de criar esse mínimo denominador comum da sociedade vai depender sim da nossa grandeza de conversar com aquelas pessoas que não pensam como a gente. Porque é assim que nós vamos reconstruir a civilidade. E sem civilidade não existe democracia. E sem democracia não tem liberdade.